Culto nesta noite, que é direcionado inteiramente a Ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. E nesse momento nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra. Trata, Senhor, com cada um de nós. Nos confronta nesta noite, Senhor, porque Tu conheces cada um de nós. Nós não estamos aqui para ouvir aquilo que nos agrada, mas nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Portanto, usa, Senhor, a vida do Paulo, que o Senhor tem usado, para que realmente, Senhor, nós possamos ser ministrados, porque é o que nós precisamos, ser reabastecidos. Nós precisamos receber direção do Senhor, nós precisamos ser curados, ser sarados. Portanto, nós abrimos nosso coração para ouvir a Tua palavra, e em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito que traz preocupação na vida dos irmãos para não entender a palavra. Eu repreendo vocês agora em nome de Jesus, e esta igreja vai dar lado apenas para o Espírito Santo, para aquilo que Ele tem para falar profundamente com cada coração. Você que concorda, diga amém. Podem se sentar. Pegue a sua Bíblia na mão, erga ela bem alto e diga: através desta palavra, os meus problemas hoje desaparecem. Aleluia. A palavra de Deus, ela é tão inspiradora, ela é tão poderosa, que ela transforma a tua vida. Você muitas vezes está cansado de ouvir: eu amo a Deus, a palavra de Deus é tudo, mas pare para pensar nestas palavras. Ela transforma a tua vida. Ela transformou a minha, a de amigos meus, da minha família, do pastor, e ela transforma a tua vida hoje. Existem muitas coisas que os cristãos se esquecem na palavra de Deus por falta de conhecimento, e eles morrem por isso, porque eles não prestam atenção em tantas bênçãos que a palavra de Deus tem para a tua vida. Ela transforma o teu casamento, os teus filhos, a tua vida própria consigo mesmo, a tua maneira de pensar, as tuas enfermidades. A palavra de Deus te transforma, e ela vai transformar o teu coração hoje. Você está aqui, você está buscando a palavra de Deus, e o Espírito Santo irá tocar no teu coração. Amém? Quantos de nós não queremos transformação? Eu quero transformação. E o Espírito Santo, ele transforma a nossa vida. Como eu ouvi no louvor, o Espírito Santo é tão maravilhoso, ele é tão extraordinário, que ainda que esteja tudo do lado ao contrário, você está sorrindo na presença de Deus, porque Ele te enche de bênçãos e de graça. Mas antes de nós começarmos a falar um pouco mais sobre o poder que a palavra de Deus tem na nossa vida, abra em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. As coisas espirituais são discernidas por homens espirituais. Se você está aqui na igreja, mas não preparar o teu coração para entender a palavra de Deus, você não compreende ela, e você continua vivendo de maneira destruída. Eu ouvi pessoas cristãs, pessoas que servem a Deus, dizerem cada absurdo da palavra de Deus, e daí você assiste a vida delas e consegue compreender por que elas estão tão mal. As pessoas não param para aprender o que Deus tem para ensinar com a Bíblia, e elas sofrem. O meu coração, a minha vida, o meu propósito na terra, eu anseio e peço sabedoria a Deus para ajudar a transformar a vida das pessoas. É por isso que eu vim para a terra. E Daniel capítulo 12, versículo 3 diz que aqueles que a muito ensinam a justiça resplandecerão. Eles irão refulgir como as estrelas, sempre e eternamente. É o meu propósito ajudar aqueles que estão prontos a ouvir a palavra de Deus.
Mas o próprio Salomão, quando escrevia, ele ensina: não dê honra a tolo, não dê honra a tolo, não repreenda um tolo, porque você receberá a mancha dele. Você já tentou repreender um amigo teu, escarnecedor, ímpio, que não serve a Deus, e ele reagiu não da forma correta? Você estava tentando ajudar e disse: não faça isso não está certo. Você não foi sábio, porque você foi repreender um tolo. Se você for um tolo aqui neste culto, você não conseguirá entender a palavra de Deus, porque você não sabe receber a instrução. Quando Salomão ensina isso, ele está nos deixando claro como reconhecer uma pessoa tola, uma pessoa imbecil para a palavra de Deus, dando uma instrução, corrigindo, aconselhando. Como que você reage quando o pastor vem aqui na frente e fala algo contrário às suas crenças? Você fica bravo, sai irritado e não volta mais? Você critica? O que você faz quando você é corrigido? Quando teu pai te corrige? Quando teu filho aponta um erro para você? A tua reação determina o teu caráter. As tuas reações a uma instrução, a um conselho, a uma correção, irão definir quem você é e quem você se tornará. Porque o sábio ouve o conselho e recebe a correção para que se torne mais sábio nos seus últimos dias. Você não consegue se livrar dos teus problemas na tua casa, porque você tem falhado em ouvir a instrução de uma pessoa correta. Toda falha na tua vida pode ser traçada, pode ser aplicada a uma instrução não ouvida, ou porque você ignorou, ou você não foi atrás do conselho, porque onde há muitos conselheiros, os projetos se confirmam. Então, quando você encontrar uma falha na tua vida, pergunte: quem eu falhei escutando? Para quem eu dei ouvido? Você escutou um tolo? E quando você anda com os tolos, aonde não vos enganeis, não se enganem, as más conversações, as más associações corrompem os bons costumes. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Por que tanto problema? Com quem você anda. As tuas falhas são todas permitidas por você. Você só vive o que você permite. Você reclama do teu filho, mas você escolheu ter um filho. Não, eu não escolhi ter um filho. Você escolheu ser imprudente. Você não tem finanças abençoadas porque você escolheu desonrar o teu patrão. Você escolheu o emprego que você está. A tua vida é uma vida de permissão tua. Você permite as coisas que acontecem, e Deus permite que tudo seja assim, porque Ele criou os princípios dele e colocou a terra em nossas mãos. Salmo 115, 16 e Salmo 108, 8 a 9. E os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhe a Ele, aos filhos dos homens. A tua vida é feita de decisões. Você só está aqui porque você resolveu sair de casa. Você está triste porque você resolveu ignorar o conselho do pastor, porque você resolveu não ouvir o conselho, não buscar a repreensão, tomar decisões achando que está certo. Às vezes eu sento e eu estudo algumas pessoas, eu sento e fico olhando, analisando o comportamento delas. Por que eu desaprovo? Por que será que eu não concordo tanto com as reações dela? E eu já reparei que muitas dessas pessoas que eu olho, elas, quando eu às vezes faço algum pequeno comentário, elas discordam. Para que eu não receba a mancha, eu não insisto na correção contra um tolo, mas eu penso comigo mesmo: por que essas pessoas são tão difíceis de receber a instrução? Porque é tão difícil você dizer algo para elas e elas acreditarem, porque elas vivem como elas acham que devem viver, e não como é o correto, ouvindo o conselho. Você já pensou que uma criança de 5 anos, ela não sabe se ela pode ou não pular dentro de uma piscina funda? A piscina é funda, ela vê água ali, ela pula, cai e morre. Essa criança, ela não consegue conduzir a vida dela se não tiver o pai do lado. Abandone uma criança para você ver se ela sobrevive. Ela precisa ouvir alguém que já pulou em uma piscina, que já viu outras morrendo, alguém que já viveu, para poder orientá-la. A nossa vida não é diferente. Nós precisamos ouvir aqueles que já viveram o que nós não vivemos, para que você seja sábio. Provérbios capítulo 8, versículo 8. Provérbios capítulo 8, versículo 8. Eu dei esta introdução aqui agora
para que você entenda a importância de ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir o Paulo, o pastor, a pastora Cleusa, o Fernando, não é ouvir os homens, mas o que a Bíblia tem para dizer. Por isso que eu pedi para você erguer a sua Bíblia e dizer que ela te livrará dos teus problemas. A Bíblia transforma a tua vida, não o livro, mas a palavra de Deus, o que ela tem para te dizer. Então guarde em teu coração, esteja disposto a receber o conselho da palavra de Deus. Se o pastor diz algo que você discorda, não procure justificar a tua conduta, sair procurando textos bíblicos para falar que ele está errado. Pare e diga: Deus, o que tu tens a me dizer? Procura o que Deus tem para dizer para você na Bíblia. Não procura o que você tem para dizer, porque você encontra pessoas separando textos bíblicos e definindo eles da maneira como elas querem. E se você assim fizer, não haverá possibilidade de você ter progresso na sua vida. Às vezes eu gosto de assistir vídeos do pastor Silas Malafaia e de alguns outros pastores, e eu olho os comentários do lado, um mais deplorável do que o outro. Pessoas que não entendem da palavra de Deus, usam a palavra de Deus para destruir a palavra de Deus, porque elas procuram o que elas entendem correto. Não leve a vida como você acha certo. Eu olhei esses dias para uma pessoa e disse: você já parou para pensar que você pode estar vivendo uma vida inteira de erro? Eu encontrei com uma mulher de 60 e poucos anos e ela me disse 3 coisas que eu discordava. Eu apresentei textos bíblicos e ela falou: você tem razão. Ela viveu 60 anos no erro, e eram coisas importantes, eram passagens bíblicas importantes. Você pode estar vivendo 30, 40, 50, 60, toda a tua vida em cima de um erro que você cometeu, de um ensinamento que você não soube aplicar, de uma interpretação equivocada do que o pastor te falou, do que um irmão te disse, do que o teu pai te instruiu. Você pode estar em erro, e é para isso que nós estamos aqui na igreja, para corrigirmos os nossos erros, para encontrar aonde eles estão. E a única forma é através da sabedoria. Provérbios 8:8 diz assim: justas são todas as palavras da minha boca, as palavras da sabedoria da boca de Salomão. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Agora preste atenção no versículo 9. Todas são retas para quem as entendem. Para quem as entende, e justas para os que acham conhecimento. Todas são retas para quem bem as entende. Esse texto ele mexe muito com o meu coração. As palavras da Bíblia, elas só são produtivas e úteis para quem bem as entende. Se você abre em Provérbios 26, 4 e 5, eles parecem contraditórios. Em um momento, a Bíblia diz: repreenda o tolo, e no outro, responda ao tolo de acordo com a sua tolice, e no outro momento diz: não responda ao tolo segundo a sua tolice. 26, 4 e 5. A sabedoria é que te faz capaz de usar a Bíblia para transformar a tua vida, de olhar: nesse momento eu devo responder, neste momento eu não devo responder. Agora é a hora de eu cuidar dos meus filhos e não ler a Bíblia. Agora é a hora de eu ler a Bíblia e não cuidar dos meus filhos. Agora é a hora de eu me assentar com os meus filhos. Agora não. Eu ouvi uma ilustração muito bonita e interessante. É ótimo, é perfeito e agradável que um pai sente com uma criança e brinque com ela por bastante tempo. Mas se o pai se prolongar e brincar por muito tempo, a criança passa a esquecer que ele é o pai dela. A criança passa a não respeitá-la mais como pai, mas sim como um amigo que está brincando. Por quê? Porque tudo tem o seu tempo determinado. Se você não souber aplicar o tempo na tua vida hoje, você não consegue sair de tantas aflições que você tem passado. Você olha tantos homens de Deus com filhos depravados, perturbados, sem Deus. Por quê? Eles se dedicam apenas às ovelhas, apenas aos amigos, apenas à Bíblia e esquecem da família. Isso é importante, Deus colocou na tua vida. Aprenda a lidar com o teu hoje e você terá sucesso. Então guarde este texto na tua cabeça. Provérbios 8 e 9. Todas são retas para quem bem as entende. Todas são retas para quem bem as entende. A palavra de Deus só é boa se você souber entendê-la, não se você sair interpretando como um louco, quem procura seus próprios conhecimentos. Eu não deixo as pessoas que não só que não recebem minha influência, que não acreditam em mim, mas que não estão dispostas
a receber o Evangelho que eu prego, as verdades que a Bíblia ensina, que não acreditam no meu ministério e na minha vida, eu não escuto essas pessoas, eu me distancio delas. Porque se eu não souber com quem eu irei aplicar o meu tempo, eu destruo a minha vida, tentando convencer um tolo que não está disposto a receber a instrução, porque ele é tolo. Existem pessoas que foram chamadas para pessoas diferentes. Existem homens que eu vejo que estão resistindo à palavra de Deus, mas eu consigo levar a palavra de Deus, abençoar, transformar. Mas existem outros que não me querem ouvir, que têm inveja de mim, que têm raiva, que não gostam do meu jeito de falar, que me interpretam mal. Eu me distancio dessas pessoas, porque por mais que eu tente ajudá-las, elas criaram um conceito anterior de quem eu sou, do que eu falo e do que eu ensino. E o mesmo acontece com todos os seres humanos. Por quê? Se você serve a Deus, os filhos das trevas não irão te entender. E se você serve as trevas, os filhos da luz não te entendem, porque as trevas e a luz não combinam. Então aprenda a separar aonde você aplica a tua honra. Aonde você tem aplicado o teu tempo? O tempo é a maior prova de honra. Você passa conversando com que tipo de pessoas? Quem você responde quando eles te insultam? Quando você discorda? Existem pessoas que você não precisa respondê-las. Você não deve respondê-las, para que você não receba a mancha de ser chicoteado, maltratado e ofendido. Sempre lembrando que a nossa recompensa vem de Deus e não dos homens. A nossa recompensa vem de Deus e não dos homens. Quer saber como? As pessoas que você mais ajuda são as que se levantam contra você. Você ajuda, dedica o teu tempo, trata bem elas, dá dinheiro, dá comida, dá auxílio, e elas se levantam contra você. Nós experimentamos isso muitos dias da nossa vida, com muitas pessoas. Mas eu também aprendi que a decisão é delas e não minha. Eu não vou me abalar por uma decisão que alguém escolheu tomar, porque eu só temerei aquele que pode destruir a minha alma e não o meu corpo. Quando alguém me insulta, diz palavras que não me agradam, ou alguém desacredita de mim ou me provoca, eu uso aquilo para aprender na minha vida, porque eu aprendo com os meus inimigos, mas eu não me abalo com aquele inimigo, porque a decisão é dele. Quantas mães, quantos pais não criam os filhos, todos em toda a educação possível, dão carinho, dão agrado, procuram ensinar a palavra de Deus, orar. Chega numa determinada idade, a filha vai para a escola e conhece um rapaz, e esse rapaz começa a regrar todinha a vida daquela filha, e ela esquece tudo que o pai dela ensinou e segue o caminho daquele tolo, daquele homem que não serve a Deus. E o pai tenta alertá-la, mas a decisão é dela. As chances diminuem quando você segue os princípios de Salomão, quando você obedece a Deus, mas a decisão é dela. Nem Deus impede você de não seguir a Ele. Quem é você para impedir os teus filhos de tomar decisões erradas? Você deve orientá-los, ensiná-los, aplicar tudo que Deus te ensina, porque o pai de um sábio se alegrará nele. Provérbios 23, 19, 20, 21, 22 e 23. Mas aquele que gerar um sábio se regozijará nele. A decisão é tua, é você que escolhe se você irá ouvir as palavras de Deus ou não. Muitos acreditam, ouvem e gostam das coisas que eu falo, mas poucos seguem. Aqueles que seguem as palavras que Salomão ensina alcançam o sucesso. E como Salomão menciona isso? Ele diz: filho meu, ouça as minhas palavras, fuja da mulher maldosa, seja diligente, faça isso, faça aquilo. Se você ouvir a minha voz, filho meu, você receberá graça, honra, bênção, porque eu ouvi a voz de meu pai. Provérbios 4. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu separei hoje 3 pontos, são pontos curtos, mas são de muita importância no Evangelho. São 3 grandezas que a Bíblia nos ensina. Por isso que mais uma vez eu repito, eu pedi para você ler a Bíblia, porque ela nos ensina muitas coisas que nós não estamos vendo, porque Satanás tapou a nossa vista. Tantas vezes, depois que eu abri meu coração para ouvir a palavra de Deus, eu ouvia homens dizendo coisas extraordinárias, eu lia textos que eu já havia lido, mas eu passei a vê-los de forma diferente, porque eu abri o meu coração para ouvir a palavra de Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque, mas todo aquele que vive para Deus, esse tem a vida eterna.
Eu sou homem, eu sou pecador, como Moisés, como Abraão, como você, como pastor, como todos nós falhamos, nós erramos, e é por isso que Ele enviou Jesus, para trazer alegria na tua vida, mesmo você errando, mesmo você não tendo educado os teus filhos da maneira correta, mesmo você não valorizando o teu esposo, tua esposa e ela ou ele te abandonando, Ele te ama. E é por isso que Jesus veio, por causa desses tipos de pecado, o pecado do adultério, da morte, do roubo, de todos eles. E Ele transforma a tua vida através da palavra de Deus. A vida de tanta gente está destruída porque não aprenderam como resolver estes problemas através da palavra de Deus. Eles leem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, confia no Senhor, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Eles repetem esses textos, mas eles não aplicam esses textos na vida deles. Sabem de cor, mencionam as passagens bíblicas, fazem até estudos. Mas eu ouvi algo maravilhoso. Uma pregação é uma oportunidade de mudança e não de ouvir. Você está tendo uma oportunidade para mudar, porque ouvir e repetir, até os papagaios ouvem e repetem. Eu aceito Jesus, você ensina um papagaio e ele fica repetindo: eu aceito Jesus, eu recebo Jesus, eu amo Jesus. Agora, em viver, eu amo Jesus e eu recebo Jesus, poucos vivem. É interessante, se existe uma pessoa que é capaz de enganar e roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas, na frente de Deus, Deus vendo, imagina o que ela é capaz de fazer com você quando você não estiver vendo. São pessoas que não vivem a palavra de Deus. São pessoas que não vivem a palavra de Deus. Elas vivem de aparência. Fariseu hipócrita, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Limpa a tua vida na presença de Deus. Hoje é uma oportunidade de mudança, não apenas de pular, louvar, agradecer e ir embora. É uma oportunidade de mudança. 3 grandezas bíblicas ignoradas pelos cristãos. A primeira delas é a sabedoria. Sabedoria é um tema que eu tenho anunciado bastante. Eu gosto de ler o livro de Provérbios, eu gosto de aprender a sabedoria. Eu não sou sábio, mas eu busco a sabedoria. E por quê? Porque através da sabedoria eu sou capaz de discernir entre o bem e o mal. E se eu sei discernir entre o bem e o mal, eu sou salvo, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho prosperidade, eu tenho bênçãos, eu tenho sorriso, eu tenho tudo o que eu preciso, por causa da sabedoria. Então eu irei lutar com todas as minhas forças para alcançá-la. Custe o que custar, eu irei lutar para alcançá-la. Muitos aprovam, outros desaprovam, mas eu continuo na palavra de Deus. E aqueles que ouvirem a palavra de Deus irão ter as suas vidas transformadas. Então a primeira grandeza é a sabedoria. Em Provérbios 4:7 diz que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento, e ela te honrará. Ela te dará prosperidade na terra. Ela te abençoará. A sabedoria existe desde a eternidade. Ela existe desde que Deus fundou o mundo. A sabedoria é a coisa principal. Veja como Salomão é tão sábio. Ele diz que as palavras dele são úteis apenas para quem bem as entende. Uma vez eu ouvi um homem dizendo, um homem de Deus, ele dizia num vídeo, numa pregação, ele dizia assim: a conversa é a coisa mais importante. Eu concordo com ele. A conversa é a coisa mais importante, porque através de uma conversa você leva Jesus Cristo para uma pessoa. Através de uma conversa você faz as perguntas corretas e alcança o resultado que você queria, porque você encontra a solução. Através de uma conversa você muda a vida do teu filho, da tua esposa, do teu marido. Eu já presenciei isso. Através de conversas você faz tudo na terra. E os críticos diziam: a conversa é a coisa mais importante. Eles colocavam aquele vídeo, logo em seguida eles escreveram: mais importante do que a Bíblia? Mais importante do que Jesus? Então quando Salomão diz sabedoria é a coisa principal, alguém diz mais importante que Jesus? Mais importante do que a palavra de Deus? Se você nasceu para criticar a palavra de Deus, você nasceu para duvidar do Espírito Santo, você cometeu um pecado contra o Espírito Santo e você está condenado.
Abra o teu coração para o entendimento, e a sabedoria te instruirá em como interpretar o que Deus tem para te dizer. Sabedoria é a coisa principal, porque a sabedoria existe junto com Deus. Deus é a sabedoria. Através da sabedoria, Provérbios 8, Ele criou a terra, Ele colocou os alicerces na terra, Ele fundou o universo, Ele te fez e Ele te escolheu, através da sabedoria. Se você for uma pessoa sábia, que busca por essa sabedoria, como eu, antes de vir à igreja, eu estava pensando, as pessoas investem em terrenos para comprar casas ou para comprar uma loja, a fim de... Essa palavra, ela é conhecida de todos, sabedoria, buscada por muito poucos buscam a sabedoria, como eles buscam os prazeres da carne, como eles buscam satisfazer as suas próprias alegrias. Se você dedicar o teu tempo para aprender o que Deus tem para te ensinar através da Bíblia, você será capaz de encontrar alegria e prosperidade. Alegria e prosperidade. Então lembre-se, uma grandeza que você não pode ignorar da Bíblia, a sabedoria, porque ela te conduzirá nos caminhos da verdade e ela te livrará do tempo mau, de quando acaba o dinheiro, de quando alguém te cobra uma dívida que não existe, de quando o teu filho vira para você, ofende você com palavras tristes, ou toma decisões que você não queria que ele tomasse e se distancia das tuas palavras. Quando tua filha escolhe ouvir um outro homem e não ouvir as tuas palavras, a sabedoria te livrará dessas situações. E sabe o que é mais extraordinário? Salomão ensina que o homem sábio, os lábios dele é persuasivo, ele tem persuasão na fala dele, ele consegue convencer reis, príncipes, porque ele tem a sabedoria do Espírito Santo. Proponde coisa em vosso coração, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir todos quantos se vos opuserem. Através da sabedoria você irá convencer o teu filho a desviar-se da mulher má. Você irá convencer o teu patrão a te promover. Você irá convencer os teus clientes a comprarem o teu produto. Você irá convencer aqueles que estão ao teu redor a alcançarem a justiça, e você irá refugir como as estrelas, sempre e eternamente, porque você ensinou a justiça de Deus, através da persuasão da palavra de Deus, diferente da manipulação que usa a maldade, mas através da palavra de Deus você transformará vidas, e você terá resultados tão imediatos, tão extraordinários, que você virá aqui dar testemunho. Você que ouviu a palavra de Deus, e para aqueles cujas as palavras são retas, para cujos aqueles que recebem e bem as entendem. Então Deus hoje está te dando esta oportunidade de mudar todos esses problemas. A terceira grandeza bíblica está na Bíblia e é ignorada. Eu não vou dizer por 100%, porque Elias encontrou, havia mais de 300 que não dobraram o seu joelho a Baal. Mas muitos duvidam desta parte da Bíblia. E é uma parte maravilhosa que Deus separou, que é o dinheiro. É a segunda grandeza bíblica que os cristãos ignoram. Por que os cristãos? Jesus mesmo diz, e eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Homens que irão dizer a Jesus: mas em teu nome expulsamos demônio, pregamos o teu nome, falamos da tua palavra, apartem-se de mim. É dos cristãos que ele está falando. É aqueles que entram dentro da igreja e não acreditam na palavra dele. A única parte da Bíblia que funciona para você é a que você escolhe acreditar. É a que você escolhe acreditar. É a única parte do Evangelho que funciona. Se você não escolher acreditar e viver a parte da alegria, você não será alegre. Se você escolher não acreditar e duvidar das bênçãos do Senhor, da prosperidade financeira, você será pobre. Se você escolher duvidar da sabedoria, você será tolo e não será sábio. Eu coloquei a sabedoria em primeiro lugar porque ela te ajuda a alcançar as demais grandezas bíblicas. Eu trouxe só 3, mas existem muitas delas. Na Bíblia, no livro de Marcos, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Abra sua Bíblia em Provérbios 3, 9. Neste texto você não precisa ler ele já, apenas deixe sua Bíblia aberta. Provérbios 3, 9. Existem pessoas que gostam, eu ouvi pessoas me dizerem que a Bíblia
é um livro que trata sobre pobreza, para você ser pobre. Para você ser pobre e não ter dinheiro. Foi com essas palavras. A Bíblia ensina a pobreza. A Bíblia ensina a pobreza. Quem foi o patriarca da fé que conduziu tantas gerações maravilhosas, que trouxe tantas pessoas à terra, que não podia ter filhos? Abraão. Abraão era milionário na terra. Boaz era um homem extremamente rico e abençoou Ruth. Salomão foi o homem mais rico que já existiu. As pessoas pregam e dizem que Jesus era pobre. Abra sua Bíblia, não precisa abrir, eu vou ler. Marcos 14:7 diz assim: Jesus dizendo: porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Quem disse que Jesus era pobre? Jesus não visa a tua pobreza. Você já parou para perceber? Pouco tempo atrás eu notei quantos casamentos são destruídos por falta de dinheiro, por problemas financeiros. Eu fiquei chocado. Nossa, mas por causa de dinheiro? Sim, por causa de dinheiro. Por quê? Falta dinheiro para alimentar, para pagar contas, vem dor de cabeça, vem pessoas cobrar, ameaça de morte, um monte de loucura por falta de dinheiro. As pessoas perdem o casamento, perdem a vida, se tornam infelizes. Agora, quando entra o dinheiro, está o marido e a mulher felizes, estão todos bem. Muitas vezes eles não são nem interesseiros, mas não conseguem suportar a pressão que é causada no relacionamento. E eles se desviam. São muitos, muito mais do que eu mesmo imagino. São muitos os casamentos que se desfazem por falta de condições financeiras. Salmos 35:27, Jesus Cristo, o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo. Que ama a prosperidade do seu servo. Marcos 10:29, tudo que você plantar no Evangelho, você receberá 100 vezes mais, já neste tempo e no século futuro. 100 vezes mais, em casa, em irmão, em irmã, em marido, em mulher, em filhos, em esposa, já neste tempo. E a vida eterna no século futuro. Mas Jesus diz no final: porém muitos últimos na terra, que não tem nada, serão os primeiros no céu. E muitos que têm muito aqui, serão os últimos no céu. Ele irá dar galardões para os homens, conforme as suas obras. Então, abra o teu coração para a palavra de Deus. Existem muitas outras passagens, como por exemplo, Malaquias 3:10, Novo Testamento, Mateus 23:23, Marcos 4:26, Marcos 10:29, Lucas 6:38. São textos que mostram que a Bíblia não é um livro de miséria. Davi disse que o justo não ficará abalado, mas fazenda e riquezas haverá em sua casa. Permanecerá firme, porque está confiando no Senhor, e verá o seu desejo sobre os seus inimigos, e a sua força se exaltará em glória. Salmo 112. Deus quer a bênção para a tua vida. Deus quer ver a prosperidade no teu lar. Ele não quer ver o teu casamento sendo destruído. Por isso, abra o teu coração para esta verdade bíblica. E lembre-se bem, olhe para o teu namorado, ou para a tua namorada, ou para quem você pretende namorar, e veja se ele rouba Deus. Na frente de Deus, o que ele fará longe de você? Ele é capaz de roubar a Deus. Eu não confio em negociar, em abençoar pessoas que querem enganar a Deus. Eu não confio em quem não confia em Deus. Você vive gritando Salmos 23 e Salmos 91, mas nunca gritou Salmos 35, 27, Salmos 112. Você vive dizendo que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, mas nunca disse que honra o Senhor com a tua renda e com a tua fazenda, para que se encham os teus celeiros e transbordem. Você prega partes do Novo Testamento e do Velho que te agradam e ignoram aquelas que é difícil para você. Quem mais critica o Evangelho da prosperidade são pessoas que amam o dinheiro, que são como Nicodemos, que não são capazes de provar a Deus que elas acreditam nele. E não é nem apenas provar a Deus, porque você depois que entrega, você está semeando na tua própria vida, e as bênçãos do Senhor virão sobre a tua vida. Acredite nesta segunda grandeza do Evangelho, que é a prosperidade financeira. A primeira, a sabedoria. Você tem errado muito por falta de sabedoria. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento. Você tenta tantas coisas, mas não consegue acertá-las. Emprego, família, casamento, namoro, relacionamento. Aonde você está fracassando por falta de sabedoria. É uma grandeza bíblica que você está ignorando.
Está na palavra de Deus, você está ignorando. A prosperidade, você está pobre, não tem dinheiro, está destruído, porque você escolheu ignorar esta grandeza bíblica, que está na palavra de Deus, não está na palavra de homens. Uma mulher disse uma vez: Deus não daria, o diabo não daria dinheiro para que as pessoas se distanciassem de Deus, então por que ele não deu para ela? Foi a pergunta que eu ouvi. Por que ele não deu para ela? O diabo coloca mulheres más no teu caminho, mas não coloca o dinheiro para te distanciar? Você já parou para pensar que se Silas Malafaia não tivesse dinheiro, ele não conseguiria trazer a mensagem aos teus ouvidos? E você conhecer tanta coisa? É a segunda grandeza que você não pode ignorar, porque senão tua vida também não progride. Você não consegue lidar com tantos problemas, perde casamento, perde filho, e as pessoas conhecem a árvore pelo fruto. O dinheiro traz influência. Quando você ouve uma pessoa destruída na vida emocional dela, querendo te ensinar sobre a vida emocional dela, você dá menos credibilidade do que aquele que está feliz e com a vida emocional dele em paz. Você ouve. Então aprenda que Deus tem tantas coisas para a tua vida, para a tua família, mas basta você abrir os seus olhos para a palavra de Deus. Abra os seus olhos, abra os seus olhos. Não seja aqueles que ouvem e não escutam, veem, mas não percebem o que está acontecendo. Deus quer transformar. E a terceira, que todos gostam de pregar, de anunciar, e que poucos vivem. Prega-se muito, mas vive-se pouco. A alegria. A alegria é uma grandeza bíblica. É uma verdade maravilhosa que a Bíblia garante. Assim como a sabedoria é, como o dinheiro também. E veja o que diz no capítulo 18 de Provérbios, versículo 14. O espírito do homem aliviará sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Ao espírito abatido, quem o levantará? Eu li esse texto há pouco tempo, me chocou essas palavras, e eu quis trazê-la nessa noite. O espírito do homem aliviará sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Eu vou contar um exemplo simples para você. Há poucos dias atrás eu vi uma pessoa que ela achava que ela estava doente. Ela achava que ela estava doente, ela estava mal. Ela estava com dor, estava incomodada, estava deitada, cabeça pesada. E eu perguntei, ela me disse o que ela achava que ela tinha. E eu apenas digitei na internet o nome daquela enfermidade e descobri que os sintomas para aquele mal demorariam muito tempo para ter começado. Demora para começar a aparecer os primeiros sintomas, e não era tempo ainda suficiente para aparecer naquela pessoa. E eu disse: olha, você não está com isso, porque leva no mínimo 10, 8, 12 dias para começar a perceber esse mal. E pelo que você me contou, não há chance de você estar com essa enfermidade. Em menos de 20 minutos a dor de cabeça desapareceu, o ânimo voltou e a alegria estava de volta. Agora, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Preste bem atenção no que Salomão está dizendo. Tem pessoas que você olha, elas estão na casa delas e elas, literalmente, elas encasquetaram que elas estão tristes. E daí elas se destroem, elas destroem a vida delas. Quantos pais não colocaram na cabeça deles que a vida acabou? E a vida acabou. Porque ao espírito abatido, quem o levantará? É Salomão falando isso. É o homem mais sábio, um homem que sabia persuadir as pessoas. Mas ele disse: quem levantará uma pessoa que está com o espírito abatido? Estar com o espírito abatido não é apenas estar triste, mas é você se entregar ao teu problema. É você olhar: eu sou depressivo, acabou. Aí acabou. Aí você pode orar, pode buscar a Deus. Se você não transformar o teu espírito, a tua fé e a tua confiança em Deus, você não sai do teu problema. Entenda, qualquer que seja o problema que você estiver passando, não existe razão para você estar preocupado. Eu ouvi uma frase bonita, que eu não lembro se eu já mencionei ela. Você tem um problema? Se você não tiver, não tem por que se preocupar. Você tem um problema? Se você tiver, pergunte: tem como resolver este problema? Se tiver como você resolver, por que se preocupar? E se não tiver como resolver, por que se preocupar? Então, se o mundo vai acabar amanhã, por que eu vou me preocupar? Eu não tenho o que fazer. Vai acabar amanhã, eu vou morrer. Acabou. Agora,
se eu sei que o asfalto está com pedras ali em cima, por que eu vou ali por cima? Eu tenho um problema. Mas tem o que eu fazer? Tem, eu vou pelo outro caminho. Então por que eu vou me preocupar? E se eu não tenho problemas, por que eu vou me preocupar? Eu disse isso para um amigo meu. Ele falou que essas 3 frases, de ter problema e não ter ou ter como resolver, e mesmo nem ter problemas, transformaram a vida dele em momentos de aflição. Porque ele, na hora que via um problema, ele começava a se preocupar, ele lembrava: não, aqui não tem o que eu fazer, então não vou me preocupar. Não, aqui tem como eu resolver, então eu não vou me preocupar, e eu vou agir, porque tem como eu resolver. Não tem por que você está sofrendo, porque você está mal, deprimido. Ah, mas o meu filho, meu marido, minha mãe, minhas finanças, tem como você resolver? Vá atrás da solução. E se não tiver, pare de murmurar. Viva com Deus. Depressão é a ausência da verdade e da grandeza bíblica chamada alegria. Depressão é a ausência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a alegria. Se você está deprimido por anos, dias e meses, nunca melhora, teu espírito está abatido, você ignorou a verdade bíblica que trata sobre a alegria, como você ignorou a verdade bíblica que trata sobre prosperidade, como você ignorou a verdade bíblica que trata sobre a sabedoria. Em qual delas você escolheu falhar? Veja Salmos capítulo 30, versículo 5: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã se você tem Deus. Se você tem Deus, a alegria vem pela manhã. Você perde uma pessoa querida, você fica alguns dias tristes, a alegria aparece de volta. Você hoje se machucou, está magoado com alguém, a alegria vem pela manhã. Quando você tem o Espírito Santo, abrace essa verdade bíblica, que é a alegria na tua vida. Salmos 35, em Salmos 34, 19 diz: isso também muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas o Senhor o livra de quantas? De todas, de todas. Ele te livra do teu problema, desde que você escolha acreditar na palavra de Deus, desde que você abrace e viva a palavra de Deus. Não são poucos os cristãos que o pastor, a pastora, eu, você e muitos de nós olhamos e vemos: coitado, só diz ser cristão. Nós não podemos julgar e apontar o dedo, e caluniar e cometer fofoca, mas o Espírito Santo, quando é vivo dentro de você, o mal fica muito perceptível na tua vida, quando você tem bastante da presença de Deus. Quando você percebe uma pessoa criticando muito homens de Deus, essa pessoa é tola. Essa pessoa é tola. Ela escolheu caluniar, ela escolheu não possuir a sabedoria. Abrace as verdades que a Bíblia trouxe para você. É sabedoria, dinheiro, alegria, muitas outras. Para mim, a principal delas é a salvação. Mas existem muitas que nós não podemos ignorar. Não é porque o filho sabe que é errado pular na piscina que ele vai se afogar, um filho de 4, 5 anos, que ele também sabe que é errado morder os fios elétricos, que ele pode tomar um choque. Ele pode saber de uma coisa e não saber da outra. Ele se livra da morte aqui, mas ele toma um choque e se machuca ali. Aonde você está tomando choque? A maioria dos cristãos recebe Jesus como único e suficiente Salvador, memorizaram João 3,16, mas esquecem completamente do dízimo, da oferta, da alegria, da sabedoria, da correção aos filhos. Eles ignoram essas verdades, daí eles não pulam na piscina, mas eles tomam choque, se machucam, sofrem. Por isso que Jesus mesmo sabia disso. Ele disse: muitos que aqui sofrem serão os primeiros no céu. Muitos que estão miseráveis na terra serão os primeiros no céu. Coitados, Jesus estava dizendo, eu reconheço que eles me servem, que são bons, eu irei trazê-los para o céu, mas eles estão sofrendo na terra. Não precisava disso. As nossas aflições são temporárias, elas passam, elas vão embora. Guarde o que Jesus ensina para a tua vida. Não olhe a Bíblia com os olhos que você sempre olhou. Agora abra sua Bíblia a partir de hoje como nova forma de ver a palavra de Deus. Procure interpretá-la de forma diferente. Eu prego muitas vezes, eu tenho vários vídeos no meu site, e já ouviram vídeos meus, gostaram, elogiaram, mandaram mensagens, ficaram felizes. Aquilo me trouxe alegria por meses e por dias, aquilo me deixou muito entusiasmado.
Mas ao mesmo tempo eu já vi pessoas pegar trechos do que eu digo e distorcerem, interpretarem mal aquilo. É uma decisão delas não saber ouvir, não saber interpretar, não reconhecer a intenção. É uma decisão delas, como fazem com todos os outros grandes pregadores. Com você, na tua casa, você disse isso. Não, você sabe que eu falei, mas não foi isso que eu quis dizer que você disse, acabou de estar gravado. Então, aquelas pessoas que assim fazem, eu me distancio delas. Porque eu vou desperdiçar o tempo que eu podia usar com grandes pessoas aqui que ouvem, recebem, e eu vou desperdiçar justificando a minha conduta para quem já tapou os ouvidos. Muitos não vão acreditar na tua visão, muitos irão duvidar do que você quer. Mas como a pastora mesmo disse, nós precisamos de parceiros, de pessoas que nos ajudem. Muitos irão acreditar em você e irão te motivar a continuar na palavra de Deus. Não deposite honra a tolo. Provérbios 26, 8. Como quem lança uma pedra preciosa na funda e joga fora aquela pedra, é o que concede honra a um tolo. É você lançar pérolas a porcos, você desperdiçar o teu tempo. Em vez de estar ajudando alguém que vai progredir, você ouve alguém que só pretende te contradizer e contrariar. Confie na palavra de Deus. Erga sua Bíblia novamente. Todos que trouxeram, diga: eu escolhi acreditar nesta palavra, como ela quer me ensinar, e não como eu quero ouvir. Aleluia. Eu muitas vezes quero uma coisa ou outra da Bíblia, mas quando eu vejo, não é isso que Deus quer para a minha vida. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanece. Você quer tantas coisas, mas ouça o que o Espírito tem a dizer. Ouça o que Deus tem para trazer na tua vida. E abra o teu coração para interpretar a palavra de Deus, como Salomão disse, Provérbios 8, 9, de maneira justa e de maneira correta. Eu garanto para você, que quando você abraçar a verdade da alegria que a Bíblia ensina, as tuas tristezas desaparecem. Não há por que se preocupar. Não há por que se preocupar. Tendo ou não problemas, não tem porquê. E se você abraçar a verdade da sabedoria, você se tornará sábio na terra e tomará decisões prudentes. Você tomará decisões corretas na tua vida com relação ao teu filho, teu marido e tua esposa. Lembre-se que grande parte das vezes que você tem conflito com o teu marido, grande com a tua esposa, grande parte das vezes você está errado. Muitas das vezes é você que está errado. E você ora tanto para Deus mudar o teu marido, a tua esposa, enquanto na verdade é você que está equivocado. Abra o teu coração para o que o Espírito tem a dizer. Salmo 143, 10. O Espírito Santo irá nos guiar por terras planas. Amém? Se coloquem de pé. Feche os seus olhos. Ouça todos os dias o que o Espírito tem a dizer. Espírito Santo de Deus, nos perdoe por cada momento que falhamos, por todas as minhas falhas, as vezes que eu ofendi pessoas que me amam, as vezes que eu ofendi pessoas que tanto me queriam o bem, que eu agredi quem eu não deveria e que eu agredi pessoas. Espírito Santo, me perdoe. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, de todos que estão aqui. Espírito Santo, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque nós queremos receber as tuas verdades, queremos aprender sobre a alegria, sobre as finanças, sobre a sabedoria e sobre todas as verdades bíblicas que temos ignorado. Mostre-nos aonde estamos tomando choque, porque não queremos mais, não queremos nos ferir por falta de conhecimento. Iremos perseguir as verdades bíblicas, iremos buscar a tua presença de dia e de noite, porque tu és a razão da nossa paz, da nossa vida e do nosso fôlego de vida. A tua grandeza prevalece em nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, pela vida da pastora, por todo este ministério que eles têm levantado aqui na igreja, por tantas pessoas que estão aqui reunidas para ouvir a tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por pôr as tuas verdades no coração dela e levantar homens como ela e o pastor para mudar muitas vidas e para transformar os aflitos,
porque aqueles que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente, e os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento. Aleluia. Espírito Santo de Deus, perdoa-nos de nossas falhas. Obrigado pela prosperidade, pela sabedoria, pelo discernimento, por todo o amor que tens derramado sobre todos nós aqui nesta noite e em todos os dias, porque sabemos que esta é uma oportunidade de mudanças em nome de Jesus.